Olá, meus amigos do canal Conf, sejam bem-vindos à nossa trilha das metodologias ativas. Olha só, uma trilha aí do ensino da contabilidade que está fazendo muito sucesso. O pessoal tem mandado aí dúvidas, interações, eu estou achando bem bacana, né? Então, lembre-se que você que está vendo esse vídeo agora, só de metodologias ativas, para chegar até aqui, nós temos uma trilha toda que fala sobre questões de ensino-aprendizagem, questões pedagógicas, mediação pedagógica, papel do professor, papel do aluno, né? Processo de avaliação. Então, agora nós já estamos nas práticas aqui, nas metodologias mesmo. Mas se você quer ter sucesso aí, faça toda essa trilha que você vai ter uma boa base na questão pedagógica, andragógica, que seja, para chegar aqui nessas metodologias ativas com sucesso. Muito bem, hoje a gente preparou uma outra metodologia ativa que muitos vão falar, mas isso aí não é metodologia ativa. Na verdade, a gente faz metodologia ativa para fugir disso. É a chamada aula expositiva. Pois é, mas o problema é o seguinte, tem muita gente que acha que aula expositiva é ruim. Ela está sendo condenada agora, né? Nossa, aula expositiva. Não, tem que ter metodologias dinâmicas de aula para o aluno prestar atenção. Realmente. Só que o problema é que a aula expositiva, que é aquela tradicional, né, que o professor fala, ela é feita da forma errada. A aula expositiva, ela pode ser usada, sim, muito bem usada, como uma excelente ferramenta de interação com o aluno. Só que desde que dosada da forma correta. Tem professor que tem, às vezes, 2, 3 aulas de 50 minutos seguidas e fica falando 100, 150 minutos. Realmente, ninguém aguenta. O poder do aluno de retenção, ele não passa aí de 10, 12, 15 minutos, né, de atenção. Então, a aula expositiva deve ser usada dessa forma, num tempo curto, para abrir, para fechar um assunto, até mesmo pode ser no meio, se for para fazer alguma intervenção pontual. Então vamos ver, eu preparei aqui um material também sobre a aula expositiva. Bom, então como eu disse, a aula expositiva, ela pode ser usada e ela pode ser benéfica para ajudar o docente. Então, vamos lá, o que é uma aula expositiva? Ela é usada pela maioria dos professores, né? Lembro que a aula expositiva, como qualquer outra metodologia, ela deve ser utilizada se estiver de acordo com os objetivos de aprendizagem pretendidos, né? E que você use com eficácia para atingir esses objetivos. Então, qual é o objetivo que atende uma aula expositiva? É quando o professor quer ilustrar uma determinada situação, reforçar um determinado estudo, e ele vai usar 15, 20 minutos para fazer isso em algum momento da aula, né? Fechar um assunto, abrir um assunto. É para isso que serve a aula expositiva. Muito bem. O segredo, olha, o segredo é o tempo certo, né? É o que nós estamos falando. Use a aula expositiva não mais que 20 minutos. É suficiente para você resumir, né? Por exemplo, você vai abrir um tema, então você quer dar uma introdução, falar sobre aquilo, e depois vai ter uma dinâmica, por exemplo, uma dinâmica de debate em grupo, né? Ou de leitura em grupo, né? Ou então você fez uma dinâmica, os alunos fizeram uma técnica de leitura em casa, depois fizeram trabalhos em grupo para destrinchar aquela teoria, depois foi feito um debate. Aí no final, o professor faz uma síntese após o estudo do assunto, reunindo os pontos mais significativos, né? Até mesmo corrigindo alguma rota errada que os alunos seguiram. Enfim, 15, 20 minutos como um grande resumo, né? Ou também você pode usar esse tempo para comunicar experiências e estabelecer comunicação que traga atualidade ao tema ou explicações necessárias ao tema. Então veja, 15 a 20 minutos para abrir um tema, para fazer uma síntese após o estudo ou para intervir comunicando experiências, atualidades ou explicações necessárias ao tema. Bom, antes da aula expositiva é preciso um preparo por parte do docente. Primeiro, ele precisa ter claro o objetivo da aula dele. Segundo, planejar a sequência que ele vai fazer a explanação
para que haja clareza e fluidez de ideias. Então ele tem que saber, eu vou intervir só no fim, depois que houver o estudo, eu vou intervir logo no começo, ou eu vou intervir durante. Isso tem que estar claro. Considere o tempo, 15, 20 minutos, e considere a classe para que você vai se dirigir. Escolha bem a linguagem, dê exemplos na sua fala e etc. Não adianta, se você está fazendo lá uma aula de contabilidade introdutória, você querer falar um linguajar muito técnico. Não vai pegar, não vão entender. Traga exemplos do dia a dia, do mercado de trabalho, da sua experiência profissional, para ilustrar o tema que eles vão fazer. Então, por exemplo, um tema de teste de impairment. Conta alguma coisa, um caso que aconteceu em relação ao teste de impairment no início, talvez para despertar a curiosidade, depois deixa eles estudarem. No final, vai lá e faz um fechamento, ok? Então, é muito importante que você tenha claro essa preparação. Na aula, deixe claro para os alunos o objetivo da aula. Deixe claro, tá? Nós vamos fazer isso, a sequência vai ser essa, essa e essa. Procure ganhar a atenção dos alunos no início. Então, faça um desafio, lance uma pergunta, lance um problema. Nós vamos estudar aqui o teste de impairment. Então, o fulano de tal tem um problema, precisamos produzir um laudo. Ou então fale das oportunidades do mercado de trabalho. O desafio de se preparar um laudo e que você agora está trazendo isso para ele. Desperte nele o interesse para o conhecimento. Considere o ritmo da classe para tomar notas, refletir o que está ouvindo, fazer perguntas. Então, enquanto eles desenvolvem as tarefas, o professor pode tomar notas aí também. O aluno tem que tomar nota do que você vai falar no final. Ele tem que pensar, ele tem que ter tempo para fazer pergunta. Então, na sua explanação, você observou ele durante o trabalho, por exemplo, durante toda a aula. No final vai fazer sua explanação, fale com calma. Faça um resumo com calma, dê espaço para ele perguntar, para ele tirar dúvidas, né? Apresente os pontos difíceis de forma mais lenta ou repetindo o mesmo conceito de diferentes formas. Isso aqui é muito comum, às vezes eu brinco com os meus alunos, eu falo, olha, não é Alzheimer não, é que eu estou querendo repetir para que você entenda. Repita para que ele entenda, de várias formas diferentes, tá? Dirija-se pessoalmente aos alunos, peça feedback sobre a clareza do que está expondo. Né? Eu me fiz claro, vocês estão compreendendo? Olhe nos olhos do aluno, um a um, e para isso você vai ter que se locomover pela sala de aula, ok? Então, dirija-se sempre pessoalmente aos alunos. Utilize-se livremente de recursos auxiliares, a palavra para se fazer entender ou para manter o interesse e a atenção dos alunos. Lembrando que são recursos e não elementos principais. Eles servem de apoio para o que você está fazendo para a sua aula. Então, coloque uma frase no quadro, use o quadro para uma anotação, projete um slide, coisas desse tipo. Evite considerar as distrações dos alunos afronta pessoal. Às vezes o aluno está distraído, não é uma afronta pessoal. Às vezes ele está desconectado, isso acontece, não é um desrespeito, né? Ao invés disso, utilize esses indícios para reorientar a sua própria exposição. Será que eles estão prestando atenção? Faça alguma coisa que chame a atenção deles ali. Pare, conte uma historinha rápida, ou então dê uma inflexão ali na voz para que você retome a atenção. É o momento de fazer uma pergunta para a classe, comentar uma notícia. É o momento de você fazer a diferença ali e retomar a atenção do aluno. E é isso. Essa é a nossa aula expositiva que pode servir muito bem e pode nos atender muito bem. A fonte desta aula de hoje aqui é o livro Professor na Hora da Verdade, do professor Marcos Mazeto, da editora Avercamp. Eu sempre mostro a fonte aqui que eu acho importante. Então, é isso. E aí, você está gostando do nosso canal, dessa trilha do ensino da contabilidade? Se você é professor, convide seus colegas para também assistir. Você é coordenador, incentive os seus professores, convide os seus colegas coordenadores. Vocês estão gostando? Deixa um like aí para a gente, ativa o sininho para receber notificações. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal. A gente ainda vai ter muitas novidades sobre metodologias ativas aqui no canal. Até a próxima!